Saudações, ó bastiões. E aí, mais um dia de labuta, semana terminada, hein? Já é quinta-feira. E hoje nós estamos começando aqui a falar sobre uma coisa muito interessante. Esse que vos fala, Arnaldo Vergueiro, amigo de vocês, o Bastião, um cara preocupado com o crescimento do país, da sociedade, com o crescimento de tudo e de todos. E eu entendo que, por meio da economia, a gente vai conseguir alterar, inclusive, a política desse país. Nós vamos tirar todas essas mazelas e vamos fazer o nosso país crescer. O país precisa de crescimento. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa, sobre um tema, que é o nosso tema central de todas as quintas-feiras a partir de hoje. A partir de hoje, quinta-feira, você tem um compromisso comigo de assistir aqui o nosso canal e dar continuidade, porque essa semana começou uma série. Segunda-feira, falando ali sobre os acontecimentos da semana, os acontecimentos do mês em relação ao quadro social doente que nós temos hoje. Terça-feira nós falamos sobre endividamento, tivemos um papo bom inicial, muito interessante sobre endividamento. Ontem, quarta-feira, nós falamos sobre uma coisa complicada, mas extremamente importante, que é a educação financeira. A educação financeira ela faz toda a diferença num cenário familiar. Nós vamos aprender a poupar, nós vamos aprender a economizar e conseguir sairmos da mesmice que nós vivemos hoje, porque quando nós começarmos a entender como é que faz para poupar e como é que faz para você começar a ter ali o seu fundo de reserva pessoal, você fugiu do endividamento, você está com fundo de reserva pessoal ali, você conseguir pensar no passo seguinte, que é o quê? O empreendedorismo. Gente, eu vou falar de empreendedorismo, vou falar um pouquinho, pouca coisa hoje sobre carga tributária, mas muito interessante a maneira de você ver essa situação como um todo. Mas vamos falar sobre carga tributária, pouca coisa, mas vamos falar alguma coisinha. Nós vamos começar a entender sobre um cenário que, de repente, as pessoas não pararam para pensar quando o assunto é esse. E aí eu vou falar uma coisa que possivelmente você não faça a menor ideia, mas é uma realidade. E aí, esse pensamento que Arnaldo Vergueiro, também administrador, esse pensamento que eu concluí é triste, mas nós estamos aqui para negar a existência desse pensamento, desse argumento, e fazermos com que a coisa caminhe por uma outra vertente. E o que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte: já pararam para pensar que as pessoas é mais cômodo ser empregado, né? Mas quando você pensa que é mais cômodo ser um empregado, qual é a conclusão que você chega? Ah, não. Recebo aqui meu saláriozinho, final do mês meu dinheirinho está lá, é pouquinho, mas está certo. Você não está furando uma bolha que provavelmente está te prejudicando e prejudicando possivelmente os seus familiares. Você está pensando pequeno e isso está te deixando numa zona de conforto. Zona de conforto, gente, é uma coisa extremamente complexa. Sabe por quê? Meu falecido tio dizia que cobra que não anda não engole sapo. Nós precisamos evoluir. E quando você se compromete a pensar fora da caixa, quando você se compromete a agir além daquilo que você automaticamente deveria se submeter, quando você se comporta ou se compromete a se dar mais do que aquilo que você supostamente tem como contrato, você tem uma visão já bem próxima do empreendedorismo, que é quando você tem um plano A, que é aquilo ali, e aí você começa a pensar na formação de um plano B. Plano B é uma outra fonte de renda. Plano B é uma outra forma de você, vamos até dizer, já estendendo para o assunto de amanhã, juntar riqueza. O plano B pode ser uma forma
que você encontre de gerar renda para os seus filhos. Você tendo um plano B, você pode colocar os seus filhos para trabalhar no seu plano B. Você administra, eles trabalham, eles passam a ter uma renda própria, eles passam a ter noção do que é responsabilidade e a coisa cresce em família. É possível? Muito possível que isso aconteça. Só que isso só tem um problema. E aí eu preciso contar uma verdade para vocês que ela é muito triste. Mas o Brasil, com o cenário que nós temos hoje, esse país não quer você empreendedor. Ele não quer. Por conta de carga tributária que ele te cobra desde o início. Para isso, eu tenho uma solução. Por que eu já vou antecipando isso a vocês? Porque tem uma coisa que, assim, boa parte das empresas, elas não sobrevivem, as microempresas, né, no início, não sobrevivem 5 anos. Por que essas empresas não sobrevivem 5 anos? Vocês fazem ideia? Comentem aqui embaixo. Primeira enquete. Por que normalmente as empresas não conseguem sobreviver os 5 primeiros anos? Muito simples. Falta de planejamento. Você está montando uma empresa porque eu quero. É apenas vontade e vaidade. Quando tem alguns comércios, seriam comércios locais muito mais importantes dentro da dinâmica, da necessidade do ambiente em que você se encontra, e, no entanto, por uma questão de capricho, você buscou uma outra coisa. Aí você, de repente, vai dizer assim, mas, Arnaldo, é bem possível que isso seja por conta da aptidão. Gente, eu não nasci sabendo lei, eu não nasci sabendo administração, eu não nasci sabendo economia, eu não nasci sabendo contabilidade. Fui estudar, fui buscar isso. Então, a primeira coisa que nós temos que ter é um conceito da tranquilidade barra humildade e procurar quem possa nos orientar em relação a isso. Aí eu sou obrigado a dar o braço a torcer e dizer o seguinte: para isso, o governo, de certa forma, ele pode nos ser útil por meio do Sebrae. O Sebrae, ele tem tudo para te orientar, tem mesmo, na formação de um novo negócio. Qualquer que seja a área, o Sebrae tem como te ajudar. Você vai entrar no Sebrae, vai lá, pesquisa, começa a pensar nisso, principalmente por conta do conceito dali dos nossos jovens, quando vão chegando a 16, 17 anos, 18. Os meninos têm um problema. Por conta de período de alistamento militar, normalmente as empresas não querem, porque aí vai ter problema com alistamento e tal. As meninas não. Mas o grande problema que nós vemos hoje no cenário é: se é novo demais, não tem experiência. Se é velho demais, não, está ultrapassado. E aí? Então, comece um negócio familiar. Comece a montar algo pequeno, mas consistente. Porque o mais importante nesse exato momento não é a velocidade, é a direção. Você imagina que você vai de um ponto A para um ponto B. Eu preciso de muita velocidade. Mas você está na direção errada. E aí? Essa velocidade vai, inclusive, te atrapalhar. Então, o mais importante é estar na direção correta. Consistência. Eu gravo os nossos vídeos, tenho o dia certo com o nosso diretor, tem tudo organizado, tem tudo certinho, dia certo, horário certo. É por isso que, neste exato momento em que este programa estiver indo ao ar, nós já devemos ter ultrapassado, em menos de um mês, nós já devemos ter ultrapassado as 2.000 visualizações. Isso é trabalho. Aquilo que você pegue para fazer, veja como um ofício. Leve a sério. Vou montar isso aqui. Eu vou correr atrás disso aqui. E aí, com isso, você buscando o que é mais interessante, ao invés de você buscar o que mais te agrada, você está começando, neste momento, a aprender a jogar o jogo do empreendedorismo. Você está começando a ver que a necessidade de algo ela é muito mais importante. Você pega, de repente, próximo a uma praça, que em frente tem uma escola. Aí eu monto uma papelaria. Gente, o público dessa escola possivelmente vai ser meu cliente. Não, eu vou lá e monto uma boate. E aí? Faz a menor diferença. Mas eu montei a boate porque eu quis. Pois é, vaidade.
Você não parou para observar a necessidade em volta dessa situação. E aí, como é que você vai começar a fazer isso? Você vai procurar o Sebrae, você vai se orientar e eles vão te passar as coordenadas corretas. Você vai ver que ali você vai formalizar isso por meio de um MEI, e aí você vai entender as regras do que seria esse MEI, que é o microempreendedor individual. É algo que, inclusive, pode lhe garantir direitos futuros. Você vai ter um custo e uma carga tributária muito menor, até ele ultrapassar o valor anual de R$ 81.000, acho que daí dá 6 mil e pouco. Quando você passar disso, você vai deixar de ser um microempreendedor e vai se tornar uma microempresa. Pô, mas aí a minha empresa está crescendo? Isso é ótimo. Aí eu vou pagar mais imposto, mas também está entrando mais dinheiro. Esse negócio do porra, eu tenho que pagar mais imposto, isso aí que é complicado. Eu tive um professor de direito tributário que ele dizia o seguinte: eu adoraria pagar R$ 1 milhão de tributos. E olha que eu não gosto de tributo. Aí, quando ele falou isso, eu falei: o senhor gostaria de pagar R$ 1 milhão em tributos? Ele, sim. Se eu estou pagando R$ 1 milhão em tributos, quanto eu estou ganhando? Porque, na grande maioria das vezes, você desconta uma série de coisas antes de pagar o tributo. Então, mas você gera o conceito do que você vai poder fazer. Você pode montar trabalhos que sejam dentro do mercado digital. Imagina se você monta uma loja virtual. Você não precisa de uma loja física. Você monta uma loja virtual, começa a vender alguma coisa. Precisar entender o que é, na prática, uma coisa chamada marketing digital. Gente, eu vou falar para vocês um pouco do que é o marketing digital e aí vocês vão entender. Eu, nesse exato momento, eu estou na minha casa, que é na Baixada Fluminense, onde eu montei esse estúdiozinho aqui para eu gravar, e eu moro numa rua que é sem saída. Beleza. Aí, digamos que eu resolvesse montar uma loja de doces. Gente, a minha rua é sem saída. A minha rua não tem para onde ir. Ninguém só entra na minha rua quem mora na minha rua, ou quem venha visitar quem mora na minha rua. E aí o que acontece? Eu só vou conseguir vender para quem passa na minha porta. E posteriormente as pessoas podem começar a saber da existência do meu comércio, e aí um vizinho próximo pode vir aqui comprar. Beleza. Tudo bem, mas não é muito comum. É diferente se eu tivesse um comércio na rua principal, onde passam os ônibus, onde as pessoas estão vendo. Esse é o pensamento do negócio digital. A única coisa que eu falo em alto e bom tom: começar um negócio digital, gente, você pode até começar com o seu nome próprio. Só que isso vai ter uma certa rotatividade em cima de produtos físicos ou produtos digitais que você venha vender. E aí o que vai acontecer? Você vai ter uma rotatividade. Você vai movimentar isso aonde? No teu CPF, daqui a pouco você está pagando um valor de imposto de renda absurdo, porque você não é um MEI, porque você não é uma microempresa. Quando você fala em faturamento, você fala em lucro, como pessoa física é 27,5. Vai lá, ó, prau, o governo vem e prum, 27,5. Microempresa, 5%. O que vocês preferem? E aí, cara, explicado a carga tributária num negócio, uma microempresa, como você ali no Simples Nacional, você vai começar a se movimentar nesse sentido. Uma outra coisa interessantíssima que nós temos hoje, e é uma coisa que faz completa diferença num mercado que é importantíssimo, que inclusive eu também sou formado na área, que são as ciências contábeis. Hoje, a contabilidade digital, por meio da contabilidade digital, um contador do Rio de Janeiro pode te atender em Manaus, pode atender o cara em qualquer lugar do Brasil. E aí isso acontece, isso promove exatamente o quê? Começa a baratear, porque a oferta começa a ser grande. Tem casos que, no passado, a coisa funcionava da seguinte forma: uma microempresa pagava de honorários a um escritório de contabilidade para manter essa parte toda organizada, cobrava um salário mínimo. Hoje em dia, por conta da oportunidade dessa contabilidade digital, o indivíduo consegue contratar um contador por R$ 200 em cima do que você vem fazendo, ele vai mantendo aquilo ali organizado
você não tendo funcionários e tal. E conforme a coisa for crescendo, gente, a visão empreendedora é para fazer você crescer. Porque tem um detalhe nessa história que é uma coisa que eu vou falar para vocês amanhã. Amanhã nós falaremos em investimentos. O empreendedorismo, eu vou mostrar para vocês uma diferença básica hoje entre o empreendedorismo e o investimento, e aí vocês vão entender o quanto isso faz diferença. Eu estava conversando isso mais cedo com o meu diretor. Estava explicando isso para ele. Falei para ele, cara, você tem R$ 1 milhão. Se você tem R$ 1 milhão e você monta uma produtora de vídeo, e aí você faz um trabalho de marketing digital, você se torna conhecido no mercado. Por quê? Porque o empreendedor ele tem que se tornar conhecido. Não pode ser uma pessoa envergonhada. Botar a cara a tapa, tem que ir correr atrás do que ele quer. Isso é ser bastião, tá? E aí ele monta uma produtora e aí ele consegue fechar uma linha de produção ali, onde ele ganha R$ 50 mil por mês de faturamento. Vamos dizer, 80, 90 de faturamento caiu para o lucro. O lucro dele ficou em R$ 50 mil. Pô, mas ele investiu 1 milhão. É como se ele estivesse ganhando por mês 5%. Em 20 meses, esse dinheiro retorna para ele. É porque é coisa sobre o conceito de em que prazo o dinheiro investido retorna. Isso é uma outra coisa importante que nós vamos falar futuramente. Por favor, Kevin, meu diretor, meu guru, aquele que me ampara e aquele que me socorre nas loucuras que eu cometo, e uma dessas é esse canal aqui. E todo o sucesso que este canal tem não pertence a mim, não. Isso tudo é criação da cabeça do Kevin com a ajuda do Felipe, entendeu? São eles que coordenam alguma coisa. Amanhã, depois, tiver que processar, processa eles. Me processa, não. Eu estou aqui eu sou só o canário. Eu aqui eu só abro a boca para falar a besteira. Entendeu? Na verdade, quem é o responsável por isso tudo são eles. É um que é o diretor, que é o Kevin, a quem eu tenho muito agradecimento mesmo por conta de compactuar comigo de toda essa loucura. Vou confessar aqui uma coisa para vocês: eu não tenho filhos biológicos, mas eu digo que se eu tivesse um filho biológico, eu gostaria que esse filho se espelhasse no Kevin. Não tem a menor sombra de dúvidas disso. Kevin é um cara que eu conheci com 5 anos de idade, mais ou menos. O pai dele, um amigo que me faz muita falta hoje, mas eu digo que ele é o irresponsável criador por essa brincadeira toda aqui que nós fazemos. Kevin, muito obrigado, um beijo a você, um beijo, Felipe. Quero continuar contando com vocês por muitos e muitos anos. E a propósito, quem está comigo na batalha vai ter assento do meu lado na vitória. Não esqueçam disso. Mas, Kevin, anote o seguinte tema para a gente dar continuidade no bate-papo da semana que vem, que é sobre a ideia de em quanto tempo o dinheiro investido retorna para o empreendedor. A gente vai dar continuidade nesse assunto também na semana que vem. E aí, ele retendo ali 5% de lucro é muito mais do que qualquer investimento que ele poderia fazer. O que eu estou querendo te dizer com isso? Você empreender é a melhor forma que você tem de investir o seu dinheiro. Você vai investir em alguma coisa, vai ganhar o que aí? Vai chegar a 2%. Entende? Vai chegar a 2%. Aí eu ia ganhar 20% e não iria fazer nada. Eu gasto, com frequência, eu gasto grana com estudos, com cursos. Foi assim que eu cheguei até aqui. E quero chegar bem mais distante do que onde estou. Então, a ideia do você empreender sempre será muito melhor do que você investir. Ah, eu tenho um dinheirinho aqui, vou investir, vai juntar um jurozinho. O teu dinheiro investido vai para a mão do banco, que vai emprestar o dinheiro para alguém que vai empreender. O banco está empreendendo, quem pegou o dinheiro está empreendendo e você só está ganhando juros. Ah, mas eu ganho por conta do valor. Muitas das vezes, o que o banco está te dando mal cobre
uma correção monetária, que é reajustar o teu dinheiro, entende? E aí, por meio de uma empresa, você vai pagar uma carga tributária muito menor. E você entendendo que o marketing digital ele vai te proporcionar estar num mercado muito maior, que é a maior coisa que nós temos hoje, que é a internet. Você está me vendo por conta da internet. Aí você vai dizer, Arnaldo, mas você não está me vendendo nada. Estou sim, estou te vendendo o meu tempo. Estou te vendendo a oportunidade de te orientar. Ah, mas você não está tendo remuneração nisso? Não estou tendo remuneração financeira. Mas pessoal, cara, isso está me fazendo bem também. Os dias que eu venho para gravar realmente me fazem muito bem. Vocês não fazem ideia disso. Porque também é mais tempo que eu passo para conversar com o Kevin, e isso me ajuda bastante. E aí é o momento em que você vai definir o seguinte papo: em que eu devo investir? Conhecimento prático. Gente, nesse exato momento, esquece o diploma. Foca em habilidade que vai te gerar renda. Por um acaso, eu gerei em algo que eu tenho por conta de diploma, mas leva muito mais tempo. E hoje em dia, diploma não diz nada. Esquece esse negócio de diploma. Eu conheço profissional que hoje ganha muito menos do que gente que não tem. O cara que tem faculdade, que tem mestrado, que ganha muito menos do que pessoa que não tem nem o segundo grau. Então, esquece, foque em produtos que tenham uma boa margem, pouca burocracia. O que a gente vai entender aí como uma boa margem? Digamos que você sabe fazer uma determinada comida, e é uma comida que você consiga os ingredientes ali com um preço acessível, uma coisa com um paladar que faça toda a diferença, e aí você consiga, isso aí é a boa margem. Porque uma das coisas, pensar em vender comida, gente, é comida e roupa. É uma questão de estilo. Mas as pessoas não vão deixar de comer e as pessoas não vão deixar de vestir. Ah, e quem tem um pouquinho mais de condições, farmácia. Cada vez mais a sociedade está refém dos medicamentos, da alopatia e da homeopatia. Vocês podem observar, principalmente em lugares menores, mais afastados dos centros urbanos, é difícil você não encontrar uma farmácia. É uma farmácia, tem uma pastelaria, tem um pastelzinho ali, um caldo de cana, tem uma aqui perto dessa casa que eu tenho aqui na Baixada Fluminense. Eu devo conhecer essa pastelaria há uns 30 anos, certo? Os caras estão ali. Então, uma boa margem sem burocracia. Serviços. Quando você falar em serviço, gente, pense em serviço que realmente seja uma cura para a dor das pessoas. Conserto de máquina de lavar, conserto de fogão, conserto de ar-condicionado, geladeira. Gente, tem cursos técnicos bons para isso. Você vai ganhar muito mais do que muito profissional que tem faculdade. E aí você começa a pensar naquilo que as pessoas estão consumindo. Não é algo que você queira, é igual o DJ. O DJ que toca o que ele quer não vai se tornar um cara muito bem visto e bem quisto no mercado. Precisamos ter DJ que toque o que o público quer. Você precisa vender o quê? O que as pessoas querem. E a propósito, tudo, seja serviço ou comércio, tudo você tem que ser vendedor. Aprenda a ser vendedor. Aprenda, conheça o teu produto. Isso tudo é importante. Em momento algum eu disse que seria fácil. Pode até ser simples, mas fácil? Nem pensar. Conheça o seu produto. E uma coisa muito importante, gente, honestidade no atendimento ao seu cliente. Você vê aí que vira e mexe você esbarra com programas de jornal, essas coisas, pega um profissional que ele vai lá e tira um parafuso do motor do carro. E aí chega na oficina com um problema. Rapaz, os caras contam cada história. Quando vai ver que o problema é aqui na reibimboca da parafuseta e era só um parafuso. Seja honesto com o seu cliente. Se você for honesto com o seu cliente, ele vai te indicar para outras pessoas, ele vai te dar sempre preferência e ele vai sempre lembrar de você. Isso é importantíssimo nesse nosso primeiro bate-papo como futuros empreendedores. Eu também estou aprendendo aqui com vocês, entendeu? Então, gente, Triplo C, comente, curta,
compartilhe. Em breve, teremos, como já foi dito, sobre educação financeira, endividamento e também sobre o nosso livro sobre política. Isso tudo estará disponível para venda, livros. A primeira modalidade é aquela que as pessoas não tenham condições de comprar. Você não tem condição de comprar? Tudo bem, não tem problema. Você vai entrar lá no nosso site, que é o Último Bastião. Você vai entrar no nosso site, vai ter lá opção de compras, em breve, do nosso livro, que vai falar sobre empreendedorismo. E aí, o que acontece? Você vai poder adquirir o livro de forma gratuita. Eu entendo que, neste exato momento, você não tenha, de repente, condições de estar comprando. Tá bom, eu vou te dar o livro. Você vai fazer um cadastro. Nós vamos mandar o livro para o seu e-mail. Um livro ali sobre empreendedorismo. Se você tiver condições de comprar o audiobook, você vai pagar um valor pequeno, muito mais baixo do que seria um jantar num restaurante, para comer um possível churrasgato de filé mignon. Ó, que lindo. E aí você vai adquirir o nosso audiobook. E, não obstante, você poderá também comprar o nosso livro físico. Se encontrar comigo na rua e você tiver com o livro físico, você pode fazer duas coisas. Uma, me pedir para autografar. Com todo prazer eu vou autografar. Ou você pode pegar o próprio livro, como se fosse esse caderno aqui. Eu comprei essa porcaria aqui, agora eu vou bater com ele na tua cabeça. Pois é, também vou correr esse risco. Por quê? Porque você vai estar adquirindo o livro físico. E aí, se você puder nos ajudar nesse cenário, nós ficaremos muito gratos a vocês. Sabe por quê? Porque, em cima dos livros adquiridos, os livros comprados, seja o audiobook ou seja o livro físico, parte da renda, parte do lucro vai para instituições de caridade e parte vai para instituições de caridade que sejam para crianças, que são orfanatos, e parte vai para asilos. E uma parte vai também para as pessoas que cuidam, só empresas, tá, gente? A gente vai ajudar asilos e vamos ajudar orfanatos, instituições que cuidem dos nossos bichinhos. E aí nós vamos poder ajudar. Gente, ao todo, o que vai para as instituições, seja de crianças, adultos ou animais, próximo de 25% do lucro do livro. Então, gente, se puder ajudar, nos ajude. Nós vamos estar agindo como verdadeiros bastiões. Se não tiver condição, tudo bem, vai lá, entra, faz o cadastro, pega o seu livro, vai ler. Se você puder comprar, nos ajudar a podermos ajudar os outros, nós ficaremos muito gratos e as pessoas também que fizerem parte dessas instituições e os nossos animaizinhos também ficarão muito gratos. Ok? Vamos pensar em empreender, hein? O Brasil é um país que não tem muito esse pensamento. Nós precisamos mudar essa forma de pensar para o quê? Para nos garantir um amanhã melhor, inclusive para as nossas famílias. Ok? Um beijo, gente. Até amanhã. Nosso papo de amanhã, ó. Economia e investimento, hein? Amanhã é din-din forte. Sexta-feira, tamo junto. Um beijo, gente. Tchau, até amanhã, hein?